Vamos à Bíblia, amém? Coloca o banner aí que a gente não colocou de manhã. Coloca aí. Meiode, o extraordinário. Nós estamos vivendo o ano do extraordinário, o ano de Meiode. Nós estamos em uma série, essa é a nossa terceira mensagem. Porque nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. A avó do João aqui disse, olha, pastor, ela engravidou quando o senhor fez uma oração. Eu falei, Jesus é bom. Jesus é bom, isso é fruto de milagre. Glória a Deus por isso. Hoje pela manhã veio um casal também, muito emocionado. Ah, pastora Leonor, me lembra depois que eu quero te falar, que eu me esqueci de te dizer, que mandou avisar a pastora Leonor. Porque a pastora Leonor pegou na mão dela e falou, vou fazer uma oração. E ela mandou avisar assim, olha, fala para a pastora que eu estou grávida. Então nós cremos no extraordinário. Nós cremos no Meiode. Nós cremos que quando Deus quer, Ele age fora do tempo, do espaço e da matéria. Meiode, a palavra em hebraico para extraordinário. Nós estamos falando de milagres que só Deus faz, que a ciência não explica, fica perdida em seus devaneios, tentando achar ou criar histórias para explicar o que não se explica. Por isso que nós escolhemos o Evangelho de João para falar sobre isso. O Evangelho de João, o último livro da Bíblia a ser escrito em ordem cronológica. João já havia passado pela ilha de Pátimos, já tinha voltado a Éfeso, encontra uma igreja que não sabe quem é Jesus, perdida, quase 60 anos depois da crucificação. E João então resolve escrever um evangelho para contar a história de Jesus. Mateus quer mostrar que as profecias apontam para Jesus como rei. Marcos quer mostrar que as profecias apontam para Jesus como profeta. Lucas quer mostrar que as profecias apontam para Jesus como sacerdote. Assim ele cumpre as profecias, assim ele é o Messias, o Salvador. Mas João vai mais além. Depois da visão de Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis, a palavra encarnada, o sacrifício que comprou homens para Deus, o próprio Deus. Então ele vai e escreve um evangelho cheio de mistérios, 7 milagres, 7 vezes Jesus dizendo eu sou, 7 vezes Jesus identificando eu sou a porta, eu sou o caminho. Os judeus místicos que deram origem à Cabala, os cabalísticos, que são cheios de querer encontrar mistérios escondidos, chaves sobrenaturais, gnoses nos escritos sagrados, acreditavam muito nessa história dos 7, como algo místico, porque Deus criou o mundo e no 7º dia descansou. 7 é o número de Deus. Então eles acreditavam muito nessa história meia mística. E essa galera entrou dentro da igreja, trazendo uma doutrina chamada gnóstica, através de um camarada chamado Cerinto,
que acreditava que Jesus recebe o Espírito Santo na hora em que ele é batizado, porque vem em forma de uma pomba, mas ele nasceu de homem de uma mulher qualquer. Maria e José coabitaram e tiveram relações, Jesus nasce. Cerinto vem com esse papo, e que quando ele diz: Pai, por que me desamparastes na cruz? O mesmo Espírito que o possui no batismo, o deixa na cruz. E Jesus era nada mais, nada menos do que um homem especial, por ter um conhecimento avançado dos demais, cujo conhecimento é que transformou ele no que ele é. E esse conhecimento revelado por Jesus, que ele vai chamar de gnosis, dá origem ao gnosticismo, e iguala Jesus a todo mundo, inclusive abaixo de muita gente. Quando João chega, encontra a igreja com esses rumores. Então João quer mostrar que Jesus não é isso. Jesus é Deus. Então ele começa. E por isso que esses números em João e essas coisas em João nada mais são do que chaves para alcançar aqueles que já estavam predispostos a crer no que quisesse. Então ele vai alcançar o coração e ele abre com esse sentido a mistério. Eles vão alcançar isso. Mas ele precisa mostrar que Jesus tem poder sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a matéria. E o milagre de João, no capítulo 2, água transformada em vinho, é o Deus que cria de forma perfeita, o Deus da qualidade, o Deus do melhor vinho, que está sobre o comando da matéria e do tempo, que lhes são subordinados. João quer mostrar quem Jesus é. Então ele parte para o seu segundo milagre. João, capítulo de número 4, o versículo 54, diz assim: foi este o segundo sinal que fez Jesus. Ou seja, observe que os sinais estão colocados no Evangelho de João de forma intencional, de forma propositiva. Não é apenas contar uma história, mas contar uma história com propósito. Então João vai mostrar, e a palavra sinal ali, semeion do grego, é o mesmo que seria do hebraico, meiode. Ou seja, este foi o segundo sinal, este foi o segundo meiode, o segundo semeion, o segundo prodígio transcendente, incomum, fora do curso da natureza, que Jesus fez, quando ele veio da Judéia para a Galiléia. Por isso que João quer mostrar, de forma que o seu evangelho está escrito de forma intencional. Capítulo 20 de João, os versículos 30 e 31 diz assim: na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, muitos outros semeion, muitos outros meiode, e que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, os 7, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você ler na Bíblia para, esse para tem propósito. Todas as vezes que você lê para tem propósito. O que eu quero dizer que para é um propósito? Olha só. Tudo tem um porquê. Tudo tem um para, um propósito. As pessoas dizem que
As pessoas dizem que o homem foi criado para adorar. Quem já ouviu isso? Hã? Já ouviram isso? Já? Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso. E todas as vezes que tem um para, tem um propósito. O homem não foi criado para adorar. Por exemplo, um homem e uma mulher são apaixonados, amam, se casam. Eles constituem uma família. O amor é intrínseco, está lá para que essa relação aconteça. Então ele não foi criado para amar. Ele foi criado para casar. Ele foi criado para gerar uma família. Agora o amor é o elemento que está ali. A adoração é o elemento que está ali. Ele não foi criado para adorar. Olha o que diz esse Gênesis 2,15. O homem, para que o homem foi criado. Isso é um parênteses, é um bônus da mensagem. Gênesis, desculpa, 2. É 2? Gênesis 2,15? É o que está ali. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Deus colocou o jardim do Éden, colocou o homem depois que ele criou, para quê? Para o quê? Para cultivar e guardar o jardim. Deus criou o homem para trabalhar. Por isso que Provérbios mete o pau no preguiçoso. Porque Deus fez o homem para. Está escrito ali adorar? Está escrito para o quê? Cultivar. Cultivar era o que tinha no jardim para fazer, era para trabalhar. Deus fez o homem para trabalhar, para produzir. Quem não produz não cumpre o propósito de Deus. Quem não faz alguma coisa não cumpre o propósito de Deus, pela qual foi criado. Então, João, no capítulo 20, no verso 31, diz assim: este evangelho foi escrito, foram registrados, para quê? Qual o propósito? Para que você creia. E você vai crer para quê? Qual o propósito? Para que crendo tenha vida em seu nome. Para que você creia que Ele é o Filho de Deus e crendo tenha vida eterna. Ou seja, há um propósito. O milagre de Deus tem propósito. Deus, quando realiza Meiode, realiza o sobrenatural, é porque tem propósito. Então, há um propósito de Deus de realizar o extraordinário na sua vida. Você entende isso, sim ou não? Quando João, então, começa a escrever o seu evangelho, tudo de forma intencional, tudo com para. Existem alguns textos, algumas histórias contadas lá, que talvez você não vai... Mas por quê? É muito simples. Por exemplo, João capítulo 2, no versículo 13 em diante, Jesus entra no templo e quebra as bancas dos cambistas. Esse é um texto, inclusive em João, que é discutido. Se Jesus fez isso por 2 vezes, arrebentou as bancas dos cambistas por 2 vezes, no começo do ministério e no fim, ou se João vai citar o fim, mesmo sendo no começo, fora da ordem cronológica. Não se sabe se ocorreu 2 vezes ou se o texto está contido ali fora da ordem cronológica. Mas por que João então vai relatar Jesus quebrando os cambistas? Não é porque ele está interessado nisso, mas por causa de uma conversa que teve no decorrer da história. Que ele diz assim: todo esse templo que vocês estão aqui venerando, eu vou destruir. E em 3 dias tornarei. Eu mesmo destruo. E eu mesmo reconstruo. E aí, o povo começou, ele é louco.
Herodes levou 40 anos para fazer isso. E ele está dizendo que vai fazer assim. E em 3 dias vai reconstruir. Aí João diz, ninguém entendeu na hora. Mas depois que ele ressuscitou, nos lembramos que não era sobre o templo físico que ele estava falando, mas era sobre ele mesmo. Que ele mesmo iria dar-se à morte. E ele mesmo iria tomar a vida de volta. Então João quer mostrar que é Jesus que tem o poder sobre a morte e o poder sobre a vida. Então ele conta o discurso lá da quebrada das bancas. Ou seja, o Evangelho de João, ele está o tempo todo apontando para mostrar quem Jesus é. Quando chega o capítulo 3, por exemplo, que Nicodemos vai se encontrar com Jesus, Nicodemos, um dos principais dos judeus, fariseu renomado, era como se ele fosse um dos 11 ministros do STF. E ele vai de noite, para que ninguém veja o ministro do STF judaico, indo ter com aquele que era o assunto do momento. E ele chega para Jesus já com a sua oratória rebuscada. Ó mestre, ninguém pode fazer estes sinais, estes meodes, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas para Nicodemos, Jesus fazia sinal, não porque era Deus, porque Deus estava com ele. E é nesse contexto que João vai escrever o capítulo 3. Dizendo não. Ele é o unigênito, ele é o único. Ele é o Filho com letra maiúscula do F. E quem crer nele, não é sobre milagre, é tem a vida eterna. Porque o mundo, verso 17, é salvo só se for por ele. E o 18 ele diz, então aquele que crê no Filho de Deus, é esse que alcança a vida, é esse que tem a vida. Então, ele coloca todas as histórias que estão ali, como por exemplo a mulher samaritana, que ele dá as informações geográficas de onde Jesus estava, para mostrar que Jesus é Deus de todos os povos. Mas, ao mesmo tempo que ele está construindo Jesus como Deus, ele mostra no capítulo 4 que Jesus tem fome e os discípulos vão comprar comida, que Jesus está cansado e ele senta à beira do tanque, que Jesus tem sede e pede água para a mulher. Ou seja, um Deus que tem fome, está cansado e tem sede. Como pode? É porque ele quer mostrar para Cerinto e a galera deles, os gnósticos, que ele era 100% Deus, sendo 100% homem. E é nesse texto que ele vai dizer que Deus é Espírito. E é nesse texto que ele vai dizer para a mulher, quando a mulher diz assim, quando o Cristo vier, ele nos falará sobre estas coisas. E Jesus diz para a mulher, eu sou o que falo contigo. É isso que João quer mostrar. Jesus é Deus. E então ele chega no capítulo 4, no seu segundo milagre, no versículo de número 46. E diz assim, dirigiu-se de novo a Caná na Galileia, onde a água fizera em vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. João capítulo 4, versículo 46. Quem puder acompanhar, acompanha. Quem quiser marcar, marca. Quem quiser circundar, circunda. 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerem, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe então o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.
Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentiria melhor? Então informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O segundo milagre é de um oficial do rei, servidor da corte de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, porque Israel foi dividido em 4 regiões, cada um deles foi dado uma região como rei, e Herodes Antipas era o da região que Jesus estava. O oficial do rei era um nobre. O oficial do rei, a palavra basilikos, quer dizer alguém de altíssima importância, que assistia diante do rei, alguém que desfrutava das regalias do palácio. Existe algo que é antônimo, o oposto do primeiro milagre. Porque no primeiro milagre faltou vinho, a grana estava curta para comprar vinho. Maria, a mãe de Jesus, estava na cozinha, faltava empregado para ajudar. Tinha vinho bom e vinho ruim. Tinha o vinho caro para começar e o barato para terminar. Havia somente 6 talhas para purificação, e que normalmente eram 30 talhas. Quais são essas informações? Para que essas informações estão no texto de João 2? Para dizer que aquele casal era pobre, muito pobre, mas mesmo assim não deixou de casar sendo pobre. Eles eram pobres. Enquanto que o segundo milagre é de um oficial do rei, status de ministro, um monte de gente a seu serviço, rico. Algumas versões chegam a usar uma palavra dada somente aos ricos: nobre. Não sei se a sua versão tem essa, a minha é oficial do rei, mas algumas versões têm nobre. Quer mostrar que Deus não é Deus apenas de um grupo. Deus é Deus de todos. Não quer mostrar que somente os miseráveis, os pobres, os que precisam, Deus está ali. Mas Deus também está na Avenida Boa Viagem. Ele também é Deus dos palácios, não é somente Deus dos vales. Ele é Deus de tudo, não tem nada acima e nem igual a Ele. O filho do oficial está doente à morte. João quer mostrar que existem problemas em todas as esferas, tanto na casa daquele casal que estava casando, como na casa do oficial do rei, também existem problemas. E existem problemas em seus diversos níveis. Para um é falta de vinho, para outro é o filho que vai morrer. Mas Deus é Deus que transforma água em vinho e que cura o filho do oficial. Não existem preferências de milagres. Deus é Deus de todas as esferas. E ninguém está acima dele. É Ele que está acima de todos. Então, João quer começar a mostrar que Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Independente de quanto você tem na conta, Ele é Deus. Independente de quem você é, na sua formação social, profissional, Ele é Deus. Ele está pronto para entrar, agir, interagir em qualquer área. Qualquer situação, Ele é Deus.
Por isso que João quer mostrar o seguinte: ei, quem você pensa que é quando o problema bater na sua porta? O oficial do rei era alguém extremamente importante. Poderia inclusive mandar prender Jesus, trazê-lo de Caná para Cafarnaum. Jesus era um judeu. O camarada, como oficial do rei, tinha centuriões à sua disposição. Ele poderia mandar uma ordem e acabou. Ele tinha patente. Um monte de gente abaixo. E não confunda o oficial do rei com o centurião de Cafarnaum, de Mateus 8 e Lucas 7. São pessoas diferentes. Um vai a pedido do filho, o outro manda amigos pedir pelo seu servo. Um quer que ele vá para casa, o outro, não quero que você vá, basta uma palavra. São diferentes. Mesmo sendo de patentes romanas, mas são diferentes. No caso, o oficial poderia até ser judeu. Ele poderia fazer de qualquer forma. Mas por que João coloca um oficial para dar início ao segundo milagre? Diante de tantos milagres extraordinários que Jesus fez. É porque ele quer mostrar mais uma coisa. Não somente que Deus é Deus do casamento de Caná, dos pobres jovens, dos pobres noviços, como ele também é Deus da mais alta patente do palácio. Ninguém encanta a Deus com o seu status e com o que ele tem. Deus é Deus em qualquer esfera. Porque tem muita gente se achando diante de Deus. Nós estamos vivendo uma geração, inclusive dentro da igreja, que está decidindo decretar para que Deus faça. É a teologia do determinismo. Não, eu vou citar o que está escrito porque Deus é obrigado a fazer. Quem foi que disse que Ele é obrigado a alguma coisa? É impossível que pela sua palavra... Que papo é esse? Quem foi que disse que Deus está preso a alguma vontade, exceto a dele mesmo, e ele pode decidir não querer? Lembre-se que tudo que ele faz é com propósito, não em você, mas no propósito dele, para que ao fim de todas as coisas tenhamos todos nós no céu vida eterna. Esse é o propósito dele. O resto sempre vai convergir tudo nessa direção. Fora isso, esquece. É só agrado. E muitos estão esquecendo disso, desse princípio de que ninguém que vai até Deus vai expondo algum tipo de autoridade. Esse homem, mesmo sendo um oficial, verso 47, ele rogou, pediu, implorou, suplicou, desceu ao nível de servo, pedindo ao seu Senhor. Poderia mandar prender, poderia mandar levar, mas João já começa mostrando que qualquer pessoa na presença de Jesus, a autoridade é Jesus. Qualquer pessoa na presença de Jesus não tem direitos. Qualquer pessoa na presença de Jesus não tem como fazer exigências. Para com esse papo, o Senhor está vendo que eu sou crente. Que papo. Não existe determinismo. Não existe decreto aonde Deus está preso. O Senhor é soberano. É Ele que decide. Vamos deixar muito claro isso. Vamos deixar muito claro que Ele é Deus, se fizer ou se não fizer.
que se a fornalha for aquecido 7 vezes mais, a resposta é a mesma dos 3 rapazes da Babilônia, diante de Nabucodonosor. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser, eu morro queimado, mas Ele não deixa de ser Deus. Este é o princípio da autoridade soberana. E o oficial vai até Jesus. E ele roga. Ele roga. Só que o que eu acho interessante é que, olha o pedido dele, no verso 47. Rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Ou seja, ele queria que Jesus fosse com ele. Olha, eu estou aqui, eu queria que o Senhor fosse comigo, para o Senhor curar meu filho. É mais ou menos assim. Eu preciso de um milagre, mas esse milagre depende que o Senhor vá. O Senhor precisa ir. Porque esse homem, de forma religiosa, não cria em milagre dentro de tempo, espaço e matéria. Ele tem que estar dentro do quadrado, ele tem que estar dentro do que pode ser. E é isso que ele pede. O Senhor pode descer? O Senhor pode ir comigo? E quando ele fala descer, é porque é a questão geográfica, onde está Caná, onde está Cafarnaum. Então o Senhor pode descer comigo? O Senhor pode ir até lá, para o Senhor realizar um milagre? Esse homem está com uma mente que Jesus só pode fazer se estiver lá. E é interessante, porque é assim que a maioria de nós pensamos. Hoje, a gente não tem o mesmo privilégio desse camarada. Ele está diante de Jesus dizendo assim: o senhor pode ir comigo? Mas a gente ainda faz sacrifício, voto, determina como tem que ser. Você sabe, voto foi inclusive a minha defesa lá na América, no doutorado, sobre voto é pecado. Eu nunca falei isso aqui, nem quero falar, porque na verdade todo mundo vota e eu deixo para lá. Por que Jesus condena o voto? É porque você está vivo amanhã para cumprir o voto que você fez? É simples assim. E existe alguma coisa que você possa dar a Deus que já não é dele? Enfim. Mas as pessoas estão condicionando os seus milagres a alguma coisa. Elas estão querendo dar a Deus alguma coisa para Deus fazer um milagre. Porque ela crê que ele precisa estar condicionado a uma situação para realizar algo. E alguns ainda desenham como quer que Deus faça. Como se ele não soubesse e você tem que dizer para ele como é que você quer que seja feito. E quando ele diz isso para Jesus, verso 48, Jesus responde assim: então Jesus lhe disse para o cara. Então Jesus lhe disse. Repita comigo, então. Mais uma vez. De novo. Então Jesus lhe disse. Por que esse então, que não tem, parece não ter nenhum propósito aqui no texto, tem alguma coisa a ver? Porque então é uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção conclusiva? Jesus ouviu o que o cara disse e ele vai responder. Mas a resposta de Jesus tem uma então, ou seja, por esta razão, sendo assim, diante do que o cara falou, baseado no pedido que ele fez, Jesus responde.
É uma conjunção conclusiva. Jesus diz para o oficial: meu amigo, para dizer que é mais ou menos assim, você precisa de um milagre para crer. Você não crê para o milagre acontecer. Você quer o milagre para crer que eu sou Deus. Entendi. Entendi seu pedido, entendi. Porque a maioria das pessoas tem uma motivação. E parece-me que ele não cria, mas queria a motivação no milagre para crer. Porque tem gente que deixou de crer quem Jesus é, porque o milagre não veio. Mas ele quer que o milagre veio para ele voltar a crer quem Jesus é. Ele depende que alguma coisa aconteça para que Deus seja Deus. E se não acontecer? É uma fé que depende. Dependia do que Jesus podia dar. Do benefício, do resultado, da necessidade. Você já pensou em agradecer pelo que não tem? Em glorificar pelo que não chegou? Em exaltar a Deus porque não veio do jeito que você queria? Você já pensou que o milagre que você tanto quer já aconteceu de outra forma? E você não entendeu ainda? Porque crer em Jesus não depende dos benefícios que Ele dá, mas de quem Ele é. Então quando Jesus diz assim: meu amigo, estou entendendo o teu papo. É preciso sinais, prodígios, porque se não tiver isso você não crê. Então, o 49... ele diz a mesma coisa em outro tom. Senhor, já bota um curios na história. Por favor, desce, antes que meu filho morra. E ele de novo comete 2 erros. Ele quer que Jesus vá, porque ele crê que milagre só acontece do jeito que ele espera. E ele quer que Jesus desça. Deixa eu te dizer uma coisa. A partir de hoje, não desenhe um milagre para que Deus faça do seu jeito. Porque Deus pode fazer do jeito completamente diferente. Você entende isso? Completamente diferente. A Bíblia tem 9 curas de cego. 9. Quantas eu falei? 9. Um cego, Jesus diz assim: eu quero que você veja, veja. Aí o discípulo está do lado. Ele manda cego ver. O cara manda cego ver. Veja, quero que você veja. Tá. Segundo, outro cego. Aí eu acho que o discípulo pensou: ele vai mandar o cego ver de novo. Aí ele cospe na terra, faz lodo, bota no olho do cara, manda o cara se lavar lá no tanque de Siloé. Aí vem um terceiro. Não estou falando na ordem cronológica não, cego. Aí Jesus bota, ele vai cuspir de novo. Aí ele bota a mão e tira a mão. Bota a mão de novo, tira a mão, bota a mão, tira a mão, até que o cara vê por completo. Eu acho que os discípulos ficam do lado: não tem uma fórmula para curar cego, não.
9 curas, nenhuma foi igual. Qual é o recado de Jesus? Eu trabalho na tua vida do jeito que eu quero. Não tem regra. Não tem regra. O milagre pode ser de um jeito, pode ser de outro, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Mas o cara quer desenhar para Jesus como que ele quer o milagre. O Senhor desce comigo. Vai lá na minha casa para curar meu filho. E outra, tem que ser rapidinho, que o menino está morrendo. Se o menino morrer, não tem mais jeito. Ainda limita Deus ao espaço, tempo e matéria. Porque para muita gente o milagre só acontece do jeito da gente. Aí Jesus diz assim: já que você está desenhando o milagre, eu não vou fazer. Porque quando eu fizer, nem quem está do teu lado vai entender e nem você, mas vai saber que foi Deus que fez o milagre. Porque não tem que entender quando Deus faz meiode, quando Deus faz o extraordinário. Mas a gente quer desenhar. O senhor pode fazer desse jeito. Olha, tem aquele juiz, o senhor pode agir, o senhor pega o processo, o senhor faz assim. Quem foi que disse que tu ensina Deus a trabalhar? A gente só crê, irmão, só crê. Só crê. Como vai ser, eu não sei. A Bíblia diz que, por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão creu, Abraão creu, que Deus poderia ressuscitar o seu filho, trazê-lo de volta. Milagre. Por quê? Era meiode. Por que era extraordinário? Porque o sacrifício de Isaac, ele ia matar Isaac, ia imolar o menino, cortar o pescoço, depois ia pegar o menino e ia tocar fogo. O que era que ia sobrar? Cinzas. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu que Deus poderia trazer Isaac de volta das cinzas. Como que ele faria? Pergunta. Ele creu que Deus podia. Como? Não sei. Então a gente quer dizer para Deus como Deus faz. Abraão não imaginava que ia ter um carneiro preso. Ele acreditava que o menino poderia ser trazido de volta das cinzas. Logo do extraordinário. Ele falou: não precisa tanto não, Abraão. Deixa eu prender um carneiro aqui. Porque Deus faz. Deus abre porta onde não tem porta, faz estrada onde não tem estrada, traz de longe para perto, leva de perto para longe. Diz que uma família muito pobre mudou-se para uma rua. E naquela semana que eles ainda estavam arrumando as coisas em casa, chegou a notícia de que o menino esperado, muito ansioso, assim, o homem, né, a mulher tinha, eu acho que era 4 meninas, e aí teve um primeiro homem. Então assim, muito amado, todo mundo ali e tal, naquela paixão ali, os pais. O menino começou a ficar doente, achavam que era o local onde eles moravam, e aí se mudaram para lá, e naquela semana chegou a notícia de que ele estava com um tumor no cérebro. E eles não tinham como fazer a cirurgia. Não tinham plano. O médico disse que mais alguns meses o menino morreria, e ela falou assim: olha, só mesmo um milagre. Só um milagre. Então a menina mais nova foi lá no quarto e pegou o seu porquinho e quebrou e tirou o seu R$1,70. Abriu a porta na hora que todos estavam chorando e foi para a esquina onde havia uma barraca. E ela, com o seu
R$ 1,70, virou para o moço da barraca que estava conversando com um homem, e ela: moço, por favor, o senhor podia me vender um milagre? Eu preciso de um milagre. E o rapaz não deu nem atenção para ela, uma criança, e ele conversando com aquele rapaz, e eles ali naquela empolgação, e ela: moço, um milagre, e ele conversando com o rapaz, e ela na empolgação, e ela: moço, por favor, eu preciso. Aí o homem virou e disse: o que é que você precisa, minha filha? E ela disse: tome aqui o dinheiro. E ele pegou o dinheiro, R$ 1,70. Ele falou: o que é que você precisa? E ela: um milagre. E ele: você está brincando, menina, vai embora para casa. Eu estou aqui com meu irmão, que eu não vejo há 30 anos. Vai embora, minha filha. E ela: olha, eu sei que meu pai começou a trabalhar agora. Quando ele vier, se esse dinheiro não der, eu trago mais. Mas se eu tenho um milagre para o meu irmão. E aí chamou a atenção do rapaz, o que estava visitando o dono da mercearia. Ele ajoelhou-se e falou: minha filha, o que é que está acontecendo? E ela disse: é que minha mãe está chorando muito. O meu irmão está com um negócio dentro da cabeça dele. E ela disse: só um milagre resolvia. Então eu vim aqui e peguei o meu dinheirinho para comprar um milagre. E o rapaz disse, o que fazia 30 anos que não via o irmão: onde você mora? E ela disse: aqui de lado. E ele: vamos lá, eu queria falar com sua mãe. E foi lá. Esse rapaz fazia 30 anos que não via o dono da mercearia, seu irmão, porque ele morava fora, porque ele tinha ido fazer um curso, ele tinha sido o primeiro, e era um dos maiores cirurgiões da América. E ele foi lá e ofereceu tudo pago e fez a cirurgia do menino. Alguns meses depois, todo mundo rindo em casa, a mãe comenta com o pai: puxa, quanto será que custou essa cirurgia? Porque ele nos colocou no melhor hospital e disse que ele é o mais caro, e ainda colocou toda essa estrutura aqui em casa para cuidar do menino. Quanto custou? A menina ouviu e disse: mãe, R$ 1,70. Deus trabalha, não a gente desenhando para Ele como Ele tem que trabalhar. E o homem disse para Jesus: desce. Aí Jesus disse para o homem: você precisa de um milagre para crer? O homem entendeu, falou: Senhor, por favor, desce, vai lá antes que meu filho morra. A distância e o tempo para o homem era o fator do milagre. Ele precisava sair de Caná para Cafarnaum, e tinha que ser rápido, porque o tempo urgia, porque a criança ia morrer. Então Jesus, no verso de número 50, diz para ele: vai, pode ir, teu filho vive. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele manda tirar a pedra e grita: sai para fora. Quando ele chega lá na menina, a filha de Jairo, ele diz para a menina: menina, a ti te digo, levanta-te. Todas as vezes Jesus diz alguma coisa, disse para a mulher que tocou nele: a tua fé te salvou. E diz: e a mulher tinha sido curada e agora era salva. Sempre é uma palavra de Jesus que produz no universo alguma ação
Mas neste caso, Jesus não profere nada. Ele só disse para o homem: pode ir, teu filho vive. A palavra Esaú, voltou a respirar. Não sei qual era o problema do menino, mas Esaú significa voltou a respirar. Ele está dizendo para o menino: vai, teu filho voltou a respirar. Devolvi a ele a saúde, dei a ele de novo a vida. Esaú. João quer mostrar que Jesus não fez nada, apenas desejou, sentiu o desejo do menino ser curado, e o menino foi curado. Ele quer mostrar que Jesus, como Deus, não precisa de nenhum rito, não precisa descer a Cafarnaum, não está limitado à urgência do problema. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer, e basta Ele desejar querer. Se Ele quiser, neste exato momento, o milagre começa a acontecer na sua vida. Se Ele quiser. E o homem entendeu isso. Quando Jesus disse: está resolvido, meu filho. Tu está aqui por quê? Vai embora, volta lá para o teu filho, está resolvido. Porque eu não sou profeta que preciso ir, nem tenho que entregar bordão para aprendiz de profeta para fazer milagre. Eu não preciso de vara para abrir mar. Eu sou Deus e eu faço como eu quero. Esaú, quem você pensa que está servindo? É isso que João quer dizer. Quem você pensa que ele é? Está tão acostumado à religião, que deixou de crer no extraordinário, no Meode, no Deus que faz. E ele libera essa palavra. E olha o que é que está escrito no verso de número 50. O homem creu aonde? Na palavra. Jesus disse: está feito. E o homem creu na. Nem sabia, não tinha telefone para ligar. O menino está bem? Ele tinha que voltar 32 quilômetros. Ele precisava de uma média de 2 dias para voltar. Mas ele creu na. Se Jesus liberar Esaú para você, se Jesus liberar a palavra para você, tudo o que você precisa é crer. Não importa, irmãos, não importa nada. O que você precisa é crer que Isaac volta das cinzas. O resto deixa com ele. Porque se ele deseja, acontece. O homem está voltando e encontra seus servos. E os servos diz para ele no verso 51, teu filho está respirando, teu filho vive, venha. E o homem para e pergunta para eles, que horas foi isso? E eles respondem, na hora 7ª, 1h da tarde. Porque é contado a partir de 6 em diante, horário judaico, 1h da tarde. E o texto do verso 53 vai dizer, o pai reconheceu que foi precisamente aquela hora que Jesus disse, está aqui por quê? Se eu já desejei, se teu filho já está vivo. Por que está aqui? Ele precisamente viu que era nesta hora que Deus desejou
E o milagre aconteceu. E o texto vai dizer que ele creu, ele e toda a sua casa. Sabe o que acontece conosco, irmãos? É que nós estamos deixando de crer na palavra de Jesus. Está virando muito mais um rito de histórias do passado do que instrução de fé para o presente. Nós estamos tão acostumados com as mensagens de que Deus abre o mar, que estamos olhando só para o mar e crendo que o Deus que estava com Moisés está aqui esta noite. Nós estamos aceitando muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E como o milagre que nós desenhamos não acontece, nós estamos nos acostumando a crer em um Cristo que precisa que eu faça alguma coisa para Ele fazer a parte dele. E Ele não está condicionado a isso. Outro dia desse eu comecei a chorar. E a pastora Leonor, porque homem chorando, a mulher pergunta logo, está sentindo o quê? Qual o problema? Está doendo em algum lugar? Porque tu sabe que homem chora com espirro, né? Homem é valente até chegar a dor de cabeça ou gripar. Chorando por quê? Eu falei, a presença de Deus. Pronto, morreu o assunto. Mas eu me lembro, por que eu estava chorando? Eu estava pensando em Jesus. Eu estava pensando sobre quem eu sou. Irmãos, quem veio de cavaleiro, eu comecei a olhar para minha geração para trás, pais, tios, avós, e eu comecei a olhar para meus 2 filhos, e eu comecei a olhar para minha geração para frente, e eu comecei a ver o que Jesus fez, e eu falei, cara, isso só pode ser milagre, só pode ser melhor, só pode ser extraordinário, porque não tem absolutamente nada em mim que possa valer alguma coisa para Ele. Não tem nada, irmãos. E eu comecei a ver naquele dia o quanto que Jesus é bom. Não pelas coisas que eu não conquistei, que gostaria de ter conquistado, mas porque Ele me deu a medida certa, no tempo certo, na hora certa. E se a coisa mais importante que nós podemos entender é que o projeto dele não é sobre o que nós temos ou deixamos de ter, mas se nós cremos na sua palavra. Essa história não poderia ter terminado sem a frase, e o homem creu na palavra de Jesus. Eu acho que é nesse momento em que Jesus fala e ele crê e o milagre acontece. Meiote. Eu não preciso entender como Deus fará. Eu não preciso entender como Deus vai fazer. A única coisa que eu preciso é crer na sua palavra. É crer na sua palavra. E a sua palavra diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É crer na sua palavra, filho meu, dai-me o teu coração. É crer na sua palavra, se ouvires a minha voz. É crer na sua palavra. Irmãos, eu creio nesta palavra.
E tudo que eu lhe peço é que você creia nesta palavra, para que o extraordinário aconteça, para que Meode aconteça, para que o sobrenatural aconteça, para que ele entre aonde o mundo diz que ele não vai entrar, para que ele faça o que o mundo diz que ele não vai fazer, para que ele realize o que todo mundo está torcendo contra você. Mas Deus, o Deus de Meode, o Deus do extraordinário, o Deus do sobrenatural, é o único que pode e quer e deseja fazer. Deus pode, irmãos. O pessoal cantou uma canção aqui, que eu vou até pedir, uma canção que fala o Deus do extraordinário, o Deus do, acho que foi a segunda, o Deus do milagre. E eles diziam, e a canção dizia: eu creio. Eu creio no sobrenatural. Eu creio. E esse ano, o ano do extraordinário, nós vamos declarar todos os dias: eu creio. Fique de pé. Eu creio. Eu creio. E Deus está dizendo: e eu desejo. E eu desejo. E eu desejo. E eu desejo. E eu estou dizendo: eu creio.